Tudo bem, irmãos? Na paz de Yahushua, nosso príncipe da paz, aquele que nos premia com a paz verdadeira. Deixo-vos a paz, ele disse, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo tem essa falsa paz, essa falsa sensação de paz, mas a paz dele é verdadeira e duradoura, né? Ele mandou que nos saudássemos uns aos outros com essa paz inconfundível. Quando ele se apresenta diante dos discípulos, ele diz: paz seja convosco. Não é mesmo? Bom, vamos falar sobre nomes em hebraico dados ao Messias e qual era o idioma que ele realmente falava. Era o hebraico? Bom, se admitirmos o hebraico moderno, temos que admitir também que as pronúncias que nós encontramos hoje são perfeitamente válidas, inclusive com a transliteração para Yeshua, o Hamashiach. Mas se formos mais cuidadosos e perspicazes, vamos entender que a fala do nosso Salvador amado Messias, na realidade, era no hebraico arcaico, no hebraico puro, sem necessariamente os sinais massoréticos, os sinais vocálicos, que inclusive foram acrescentados para os chamados Yahudim da diáspora, não é mesmo? Eu estive lá dentro do Museu da Diáspora, pesquisando, focando minha atenção nos sinais massoréticos. E lá estava à minha frente uma página da Torá isenta de qualquer sinal massorético. Como também havia uma escritura com sinais vocálicos, o que nos dá a entender que era uma linguagem mais atual. Mas nomes em hebraico dados ao Messias e qual era realmente o idioma que ele falava? Vamos conversar um pouco sobre isso? Você pode depois mandar também os seus comentários aqui para ministériohorafinal@hotmail.com ou diretamente para o nosso nome, Anselmo Rafael Franco@hotmail.com. Qual o idioma que Yahushua, conhecido tradicionalmente hoje por Jesus Cristo, falava? Nome esse que vem de uma origem latinizada, greco-romana, e não da sua origem ivrite, da sua origem verdadeiramente hebreia. Concorda? Essa é uma dúvida que nós só temos a resposta exclusivamente pelo Espírito de Yahu. Qual o idioma que Yahushua falava? Depois nós vamos comentar também sobre os vários nomes, várias transliterações existentes, com algumas observações. Tá bom assim? Essa dúvida é como entrar num labirinto de ideias. Você já entrou em algum labirinto alguma vez? E sente-se recompensado quando encontra a saída do labirinto, não é mesmo? Nós fomos seguir as opiniões sobre o idioma que o nosso Salvador amado Messias falava e entrarmos por essa confusão de ideias. Se assemelha a essa comparação que nós fizemos de estar dentro de um labirinto, mas gratificados quando encontramos a saída desse mesmo labirinto. Eu me refiro a um labirinto qualquer, mas de dimensões tão grandes quanto é grande as dúvidas que param em torno desse assunto, porque está tudo relacionado de maneira espiritual. Quando se fala de assuntos espirituais, eles são ilimitados, assim como também as opiniões, as divergências
não é mesmo? Mas sempre tem aqueles que são estudiosos, dependentes realmente, que dependem realmente do Espírito da verdade e que conseguem ter a revelação do nome verdadeiro. Pesquisamos espiritualmente sobre o tema e chegamos à conclusão que Yahushua falava apenas um idioma, o hebraico, língua de sua origem Yahudim, mas todos, o Yahudi, né, aqui no singular, porque está se referindo a ele, todos o entendiam, mesmo entre as etnias existentes em sua época. Em cada aldeia, o povo que se fazia presente, o Messias não estava preocupado em falar o idioma ou língua daquela gente. Uns dizem que ele falava hebraico, outros não, ele falava aramaico. Para se ter uma ideia mais nobre dos povos existentes, isso não é invenção minha, tá? Inclusive no livro de Atos você pode comparar. Para termos uma ideia mais nobre dos povos existentes, sem considerarmos as variações entre os possíveis dialetos, no dia de Pentecostes haviam só ali cerca de 15 nações representadas. Sim ou não? Pode conferir. E não muito distante, dos tempos e presença marcante do Messias, que inclusive recomendou os discípulos para que permanecessem em Jerusalém até o derramamento do Espírito. Atos capítulo 2, versículos 5 ao 13. É muito importante o acompanhamento destes textos que estão sendo citados. Vejamos agora porque o desafio é facilmente entendido ao afirmarmos que o Messias, o Mehushai, falava somente o hebraico e todos o entendiam. Vamos ao dia de Pentecostes. Passar aqui com cuidado. Um só Espírito, o Ruha Ho-Ho-Shua. E no hebraico moderno é chamado de Ruach HaKodesh. Mas todas as 15 nações ali representadas entendiam perfeitamente em sua própria língua o que o Espírito falava. Adequar-se à fala de cada povo, conforme alguns argumentam, uma hora Yahushua falava o hebraico, outra hora o aramaico, seria o mesmo que raciocinar dentro dos limites humanos, esquecendo-se da sabedoria multiforme do Espírito. Está dando para entender? Vamos bem devagar aqui no meu telepronto improvisado. Está funcionando. Uma hora Yahushua falava hebraico, uma hora falava aramaico, na opinião de muitos, de alguns, né? Seria o mesmo que raciocinar dentro dos limites humanos, esquecendo-se da sabedoria multiforme do Espírito. Ademais, se admitíssemos várias falas do Messias, o Mehushai, aonde ele chegava, temos de admitir também a forma latinizada de seu nome para Jesus Cristo. Olha, se você não tem uma definição da origem, da linguagem que era usada pelo Messias, e acha que essa linguagem podia ser adequada aos povos da época, as mais variadas representatividades, só no dia de Pentecostes havia 15 nações ali representadas. Se você acha que é dessa forma que as várias formas de se comunicar
a fala do Messias, sem nos esquecermos do que já foi dito, a multiforme graça, multiforme sabedoria. Isso é outra colocação. Então vamos prosseguir aqui. Qual o nome que as multidões e os próprios discípulos davam a Yahushua, o Messias, o Yahushua? Normalmente nós nos detemos em afirmações transliteradas, discutimos a aplicabilidade fonética ao nome do Messias com os sinais massoréticos, que na realidade, conforme já foi dito, foram criados para os Yahudim da diáspora, aceitos se devidamente colocados, pois suas variações podem mudar uma expressão de A para E, por exemplo. Fazendo uma pesquisa dentro do Museu da Diáspora em Yerushalayim, pude ver de perto o motivo de tantas divergências com relação aos sinais vocálicos. E lá estava à minha frente, conforme já divulguei, a escritura sem os sinais vocálicos na sua originalidade. Outros têm em conclusões próprias afirmando que o Messias era de cor escura, etc., que não vamos perder nosso tempo em mencioná-los, esquecendo-se do principal, o próprio Salvador de nossas almas, que nos dá a vida eterna. Você nota que há vários assuntos interligados. Estamos falando o idioma que o Yahushua falava, pregava, ensinava. Estamos aqui também aproveitando a oportunidade para inserir essa disputa também que existe, não só do idioma, mas também da cor do Messias. Um diz que ele tinha a pele escura e arranja uma opção de argumentos. Nós não vamos nos perder nesse assunto, esquecendo-se do principal, o próprio Salvador de nossas almas, que nos dá a vida eterna. Nós não estamos preocupados se ele tinha pele escura, olhos azuis, sei que ele é o meu maravilhoso Salvador, não é mesmo? O próprio Salvador de nossas almas, que nos dá a vida eterna. Muitos serão rejeitados na vinda de Yahushua porque se preocuparam mais com os nomes do que com o maravilhoso Conselheiro, o Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, o Eu Sou, o caminho, a verdade e a vida. Inclusive, quando ele diz Eu Sou, isso é uma inferência clara, a mesma expressão que nós encontramos lá no livro de Êxodo, quando Yahu disse para Moisés: fale para Faraó, diga para Faraó que eu sou. Então, quando Yahushua Mehushai usa essa expressão, eu sou o caminho, eu sou a videira, eu sou o pão da vida, dentre outros, ele está se identificando e assumindo como o próprio Criador do mundo, o Emmanuel. Então, quando as pessoas se preocupam mais com os nomes do que com o maravilhoso Conselheiro, o Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, o Eu Sou, o caminho, a verdade e a vida, a porta, a luz do mundo, Emmanuel, estão mais voltados para o frasco do perfume do que com o próprio perfume, conforme Menelhu, capítulo 23, do 17 ao 19, que nos dá um exemplo mais importante: o altar ou o ouro, a oferta ou o altar. Alguém me disse certa vez, eu achei inteligente a colocação dessa pessoa: mais importante do que o frasco é o próprio perfume que está dentro do frasco. Agora, saibamos perfeitamente da necessidade de existir um frasco, não é mesmo? Mas o mais importante é o perfume. Mais importante é o perfume. Eu espero que você esteja... Vejamos os nomes que muitos atribuem ao Messias e exercitemos nossa escolha mais acertada.
breve, muito breve, nós estaremos gravando um vídeo com o título Os Lunáticos que dizem, e somente aqueles que falam o nome do Messias em hebraico serão salvos. E humildemente falando, nós vamos provar para vocês que isso é fanatismo, é falta de cultura. Não é bem por aí não. Aguarde, nós estamos nos preparando para essa gravação. Vejamos os nomes que muitos atribuem ao Messias, exercitemos nossa escolha mais acertada. Yeshua, Yehoshua, esse Yehoshua foi até um rabino muito antigo lá em Elchorú, e disse que teve uma revelação do nome do Messias, fez uma reviravolta lá, saiu na imprensa e tudo, depois outros questionaram, dizendo que não, que ele estava equivocado, o próprio filho dele e tudo mais. Depois nós vemos aqueles que dizem que Yahushua, esse ditongo aí meio complicado no meio, segundo o hebraico não existe. Uns falam que é Yahushua, outros Yahushua, Yahushua, me parece mais acertado. Em seguida nós temos a turma do Yahushua, Yahu, é nome para todo lado. E temos aí Yahushua, que é uma preferência no nosso humilde aprendizado, e a forma latinizada, né? Greco-romana, que obviamente quem estuda sabe que não poderia ser da sua origem, Jesus Cristo. Embora tenhamos convicção do nome Yahushua, nós concluímos que o nosso Salvador amado sempre estará em destaque, depois do nome. Eu sou o caminho, ele afirma. Ele afirma ser o caminho. Ele não diz, o meu nome é o caminho. Mas eu sou o caminho, ele afirma. Ele é o próprio caminho. Perfume é mais importante do que o frasco. Ademais, se formos muito exigentes na pronúncia correta do nome, devemos lembrar dos qualificadores que se seguem. Preste atenção, pois caso contrário você poderia estar invocando o nome do sucessor de Yehoshua, sim ou não? Qual é o nome do sucessor de Yehoshua? Esse é um exemplo, tem outros. Sucessor de Yehoshua, qual é o nome dele, transliterado? Yahushua, ou Yahushua, conforme eu falo. Não é mesmo? Então, se você não coloca os qualificadores ao se dirigir a ele, você poderia estar em choque também com a sua rigorosa maneira de entender as coisas. Seu radicalismo. Entendeu? Porque alguém poderia mais perspicaz dizer para você está falando de qual Yahushua? Então usa-se os qualificadores. Mehushihai, Messias, Mehushihai, o Mihushihai com Rio, o Salvador, o Udmoru, o governante, o Elfo, o que cura, o Gaul, o Redentor e vários outros, não é mesmo? É necessário, portanto, fazermos essas observações. Outra coisa, se na hora da sua partida para a eternidade, ou se ele vier antes, se você não pronunciar o nome dele, nosso Salvador, corretíssimo, 100% exato, como ficará a sua condição eterna? Como ficará a sua condição eterna? Uns dizem que o nome dele é Yeshua HaMashiach, outro Yehoshua. Eu não sei a sua preferência, se é Yahushua, eu não sei a sua preferência.
Eu recebo vários e-mails aqui e eu vejo umas colocações que feitas à moda da casa, não demonstram assim inspiração, algo que foi tirado realmente pelo Espírito da verdade. Não tem consistência, os caras simplesmente eles falam que não concordam com aquilo. Eu não concordo com aquilo, mas não explica por que não. Isso aí, essa forma didática aí, eu vou te contar, de ensino é do pré-primário, lá do pré-primário. Você tem que explicar por que você não concorda, meu amigo. Me dá lá uma aulazinha de hebraico arcaico, explica. Se vier com sinais maçoréticos, vai complicar mais ainda, porque sinais maçoréticos não existiam para os judeus. Eles foram acrescentados posteriormente para os da diáspora. Existem, são necessários, note bem, existem, são necessários quando devidamente aplicados pela inspiração do Espírito da verdade. Senão você vai pegar um A, vai passar para I, e vai criar Yeshua, vai criar outras interpretações. Alguns até abreviam o nome do Altíssimo, que eu acho muito irreverente, para Iá, Iê. Você tem que partir do tetragrama sagrado, as 4 consoantes. Saiu daí, meu amigo, é coisa irreverente. Irreverente. Entendeu? Bom, aqui eu fiz uma pergunta. Se na hora da sua partida para a eternidade, ou se ele vier antes, se você não pronunciar o nome dele, nosso Salvador, corretíssimo, exatamente como manda lá a fonética com sinais maçoréticos ou vocálicos, como ficará a sua condição eterna? Agora, veja, vou subir um pouquinho meu teleprompter aqui, depois eu vou aperfeiçoá-lo. Ah, mas ele sabe que estou me dirigindo a ele. Talvez alguém me diga. Mesmo se não estiver pronunciando o nome dele corretíssimo, concordo, parabéns, 100% certo. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Bom, se você admite que Yahushua, em sua onisciência, sabe se estamos ou não nos dirigindo a ele, mesmo não pronunciando o nome 100% correto, então por que julgar ou condenar os que não tiveram ainda certeza do nome verdadeiro? Cuidado, cuidado, muito cuidado. Nós vamos gravar com esse tema. Lunáticos falam, ensinam, afirmam que somente os que pronunciam o nome do Messias no hebraico serão salvos. Mas você vai ficar diante de uma lista e vai ter que definir qual é o nome verdadeiro. Você sabe? Eu sei. Sabe mesmo? Por orgulho, vaidade, presunção, ou porque teve a inspiração? Eu, humildemente, eu desafio qualquer professor de hebraico no mundo. Está ouvindo o que eu estou falando? Humildemente, em nome de Yahushua, eu desafio qualquer professor de hebraico no mundo a me provar, sem os sinais maçoréticos, está ouvindo o que eu estou falando? Qual é a pronúncia do nome verdadeiro? Pessoas assim, que alcançaram um conhecimento muito profundo da língua hebraica, mas infelizmente ainda não tiveram um verdadeiro encontro com o Messias. Até essas pessoas mesmo reconhecem que os sinais vocálicos foram dados para os Yahudim da diáspora. São válidos para os nossos dias aplicados
corretamente. E se você aceita os sinais vocálicos, você tem que aceitar o hebraico moderno também. Tem que aceitar Yeshua, Hamashiach, está dentro do hebraico moderno. Então a coisa não é bem assim, né, como muitos pensam, não. Vamos seguir aqui mais um pouquinho no meu telepronto. Saiba de uma vez por todas que os nomes verdadeiros da Triunidade só se aprende pelo Espírito da Verdade. E é o Yohanan, capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá. Capítulo 14, verso 26, e ensinará. Convence e ensina. Ele fala, ele não deixa a pessoa na dúvida. Agora, esses anos de pesquisas e transliterações hebraicas que eu gosto de procurar os defeitos da língua, né? No inglês, por exemplo, quando você diz bad, esse bad pode ser cama e pode ser ruim, péssimo. Se escrito com A tem um sentido, com E tem outro. What are you? I am fine, I am so, I am bad. Então, essas variações a gente tem que entendê-las como? Pesquisando. O mais importante nem é a gramática, o alfabeto hebraico, mas você saber colocar as coisas nos seus devidos lugares pela direção do Espírito da Verdade. Aprenda isso de uma vez por todas. Esse tema maravilhoso, eu coloquei inclusive em Verdade Escriberta, você pode acessar depois, para a exaltação do rei, tem mais de 50 mil visitas já. E tem as escrituras falam também com uma transliteração, os nomes para Yahu, Yahushua, o Consolador amado, o Espírito da Verdade. Então nós estamos aprendendo um pouco, né? Queremos aprender mais e mais. Mas vem aí, aguarde. Lunáticos afirmam, ensinam que somente aqueles que falam o nome do Messias do hebraico, né? Nem é no hebraico, apesar de que as colocações são válidas. Falam o nome do Messias do hebraico, serão salvos. E você vai ter uma grande surpresa de saber que não é bem por aí. Que surpresa maior vai ter na hora que estiver partindo para a eternidade. Agora quer aprender um segredo e humildemente vai deixá-lo tranquilo, sereno e confiante, sem medo de errar? Quer aprender? Procure se relacionar com ele em caso de dúvida, note bem, em caso de dúvida, usando os títulos honrosos que só eles são devidos. Se ele é onisciente, se ele sabe todas as coisas, eu posso chamá-lo meu Pai querido, o Altíssimo, o Soberano, Criador dos céus e da terra. Preferência, o Pai querido, né? Meu Pai querido. Pai querido, Criador dos céus e da terra. Né? Salvador amado, tu que deste a tua vida para me salvar, tu és o caminho, a verdade e a vida, o pão da vida, és a videira verdadeira. Na hora que estiver partindo para a eternidade, você está perdido aí no meio de tanto nome. Sabe o que você faz para resolver a questão? Fique com o Salvador amado, tá? Um abraço, até a próxima.